Judas trai Jesus. Aproximava-se já a celebração da Páscoa, a festa judaica durante a qual só se comia pão feito sem fermento. Os principais sacerdotes e especialistas na lei tramavam ativamente o assassínio de Jesus, pensando na maneira de o matar sem provocar tumulto, perigo que muito receavam. Então Satanás entrou em Judas, o chamado Iscariotes, um dos 12 discípulos, o qual foi ter com os principais sacerdotes e com os capitães da guarda do templo, a fim de combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos ao saberem que Judas estava pronto a auxiliá-los e prometeram-lhe uma recompensa. Assim, começou a aguardar qualquer oportunidade para lhes entregar Jesus sem dar nas vistas. A última ceia, ao chegar o dia da celebração dos pães sem fermento, em que se matava o cordeiro da Páscoa, Jesus enviou Pedro e João à frente para que arranjassem um lugar onde preparar a sua refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram. Logo que entrarem na cidade encontrarão um homem transportando um cântaro de água. Sigam-no até a casa onde entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta: onde fica a sala onde irei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele vos levará ao andar de cima, a uma sala grande, toda arranjada. É ali que devem preparar a ceia. Eles partiram, tendo encontrado tudo como Jesus tinha dito, prepararam a ceia da Páscoa. Então chegou Jesus com os discípulos. No momento devido, todos se sentaram à mesa. Jesus disse: desejei muito comer esta Páscoa convosco antes de começar o meu sofrimento. Porque vos digo que não comerei outra vez assim, na vossa companhia, senão quando o que esta refeição representa se realizar no reino de Deus. Pegou então num cálice de vinho e depois de ter dado graças, disse: tomem e repartam entre vós, porque só tornarei a beber vinho quando tiver chegado o reino de Deus. Depois pegou no pão e, dando igualmente graças a Deus por ele, partiu-o e deu aos discípulos: este é o meu corpo que é dado em vosso favor. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia serviu-lhes de novo o cálice de vinho, e disse: este cálice é a nova aliança, selada com o meu sangue que é derramado em vosso favor. Mas aqui sentado comigo a esta mesa está também quem me vai trair. O Filho do Homem tem de morrer, porque isso faz parte do plano de Deus. Mas ai do homem que me vai trair. Os discípulos puseram-se a perguntar entre si quem, de entre eles, seria capaz de fazer semelhante coisa. O maior no reino dos céus. Depois começaram também a discutir qual deles seria o mais importante. Jesus disse-lhes: os reis entre os gentios dominam sobre eles e aos que exercem autoridade sobre eles chamam-lhes benfeitores. No vosso meio, porém, não seja assim. O mais velho no vosso meio seja como o mais novo e o soberano será como aquele que serve. O Senhor senta-se à mesa e é servido pelos criados. Mas aqui, não, porque sou quem vos serve. Porque vocês têm continuado comigo nestes tempos de aflição. E como meu Pai me deu o reino, eu concedo-vos o direito de comer e beber à minha mesa nesse reino. E sentar-se-ão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus avisa Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para vos peneirar a todos como trigo. Mas eu intercedi por ti para que a tua fé não enfraqueça. Assim, quando te tiveres voltado para mim, fortalece os teus irmãos. Simão disse: Senhor, estou pronto até a ir para a prisão e a morrer contigo. Jesus respondeu: Pedro, deixa-me dizer-te uma coisa. Até o galo cantar, esta madrugada, 3 vezes dirás que não me conheces. Então Jesus perguntou-lhes: quando vos enviei a pregar as boas novas e não tinham dinheiro, nem bagagem, nem vestuário de muda, como é que se governaram? Responderam: bem, nada nos faltou. Mas agora, Jesus disse: se tiverem um saco ou bolsa com dinheiro, levem-nos. E se não possuírem uma espada, vendam a roupa e comprem uma. Porque chegou a altura de se cumprir isto que está escrito a meu respeito. Ele foi contado entre os transgressores. Assim, o que se escreveu acerca de mim se cumprirá. Mestre, temos aqui 2 espadas. Jesus retorquiu: basta. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Então, acompanhado dos discípulos, deixou aquela sala e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Ali disse-lhes: orem para não serem vencidos pela tentação. Afastou-se à distância de cerca de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orou assim: Pai, se quiseres, peço-te que leves de mim este cálice.
mas que se cumpra a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo vindo do céu que o confortava, porque estava em tal agonia de espírito que o seu suor era de sangue, caindo em gotas no chão, enquanto orava com fervor cada vez maior. Por fim, tornou a levantar-se e voltou para junto dos discípulos, encontrando-os a dormir, exaustos de tristeza. Estão a dormir, exclamou. Levantem-se, orem para não serem vencidos pela tentação. Jesus é detido. No próprio momento em que dizia isto, acercou-se uma multidão conduzida por Judas, um dos 12, o qual foi direito a Jesus para o beijar, numa saudação amistosa. Jesus disse-lhe: Judas, com um beijo traz o filho do homem. Quando os outros discípulos viram o que ia acontecer, exclamaram: Mestre, queres que lutemos? Temos as espadas. E um deles chegou a desferir um golpe contra um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus respondeu: Não resistam, e, tocando no sítio da orelha do homem, restituiu-lhe. Então, dirigindo-se aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos anciãos que conduziam a multidão, Jesus perguntou: Sou algum assaltante perigoso para que venham com espadas e paus? Todos os dias estava convosco a ensinar no templo e não me prenderam. Mas este momento é vosso. É a hora em que domina o poder das trevas. Jesus no tribunal judaico. Os guardas que estavam a tomar conta de Jesus começaram a fazer pouco dele. Tapando-lhe os olhos, batiam-lhe e davam-lhe socos, perguntando-lhe: Profetiza-nos quem foi que te bateu agora? E insultavam-no de muitas outras maneiras. Ao romper do dia, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, os principais sacerdotes e os especialistas na lei. Jesus foi conduzido perante o conselho dos anciãos e intimado a responder: Diz lá, tu és o Cristo. Ele respondeu: Se o disser, não acreditarão em mim nem me deixarão defender-me. Mas em breve o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Logo todos gritaram: Afirmas, então, que és o Filho de Deus? E Jesus respondeu: Estão certos em dizer que sou. Que necessidade temos nós de outras testemunhas? Perguntaram. Nós próprios ouvimos o que ele disse. Jesus levado à presença de Pilatos e Herodes. Então levaram Jesus à presença de Pilatos, o governador, e começaram a acusá-lo. Este homem tem manipulado o povo dizendo-lhe que não pague impostos a César e afirmando que é Cristo, o rei. Pilatos perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Jesus respondeu: Sim, é como tu dizes. Pilatos voltou-se para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: Mas isto não constitui um crime. E insistiram: É que ele anda também a provocar tumultos contra o governo, para onde quer que vá, por toda a Judéia, desde a Galiléia até Jerusalém. Então ele é galileu? Perguntou Pilatos ouvindo falar na Galiléia. Quando lhe disseram que sim, Pilatos mandou a Herodes, porque a Galiléia achava-se sob a jurisdição deste. Além de que Herodes se encontrava em Jerusalém naquela altura. Herodes ficou muito satisfeito com esta oportunidade de ver Jesus, porque ouvirá falar muito nele e esperava vê-lo realizar qualquer sinal. Todavia, embora fizesse a Jesus muitas perguntas, não obteve resposta. Entretanto, os principais sacerdotes e os especialistas na lei não arredavam pé, continuando a gritar acusações. Herodes e os seus soldados começaram também a troçar de Jesus. E vestindo-lhe um traje a fingir de rei, devolveram-no a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes não se davam, tornaram-se bons amigos. Jesus condenado à morte. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, e disse-lhes: Vocês trouxeram-me este homem acusando de chefiar uma revolta contra o governo romano. Examinei-o demoradamente sobre este ponto e verifico que está inocente. Também Herodes chegou à mesma conclusão e mandou-o de novo para mim, pois nada do que fez exige a pena de morte. Portanto, vou mandá-lo castigar e soltá-lo. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Nesse instante, ouviu-se um clamor da multidão, que a uma só voz gritou: Mata-o e solta-nos Barrabás. Barrabás encontrava-se preso, acusado de provocar uma revolta em Jerusalém e também por homicídio. Pilatos ainda discutiu com eles, pois queria soltar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! De novo, pela terceira vez, Pilatos perguntou: Mas por quê? Que mal fez ele?
Não encontrei qualquer motivo para o condenar à morte. Portanto, vou açoitá-lo e pô-lo em liberdade. Mas eles gritavam sempre mais alto, reclamando que Jesus fosse crucificado, e a sua vontade prevaleceu. Por fim, Pilatos condenou Jesus à morte, tal como lhe exigiam. A pedido dele soltou-lhes Barrabás, o homem que estava preso, acusado de insurreição e homicídio. Mas entregou Jesus à multidão para que fizesse dele o que lhe apetecesse. A crucificação. Quando levavam Jesus para ser morto, Simão, um cireneu que acabava de entrar em Jerusalém vindo do campo, foi forçado a acompanhá-los, transportando a cruz de Jesus. Atrás seguia um grande cortejo, incluindo muitas mulheres vergadas pelo desgosto. Mas Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos vossos filhos. Porque vem aí dias em que as mulheres sem filhos serão consideradas felizes. As pessoas começarão a clamar às montanhas: caiam sobre nós, e às colinas: escondam-nos. Porque se a mim, a árvore viva, me tratam assim, o que não faz a acusação contra Jesus. E 2 criminosos foram levados para serem executados no mesmo local, chamado a Caveira. Aí foram crucificados os 3, Jesus ao centro e os 2 criminosos um de cada lado. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Entretanto, os soldados lançavam sortes para ver quem ficaria com as suas roupas. A multidão assistia à cena, e os líderes judaicos riam-se e faziam troça. Ajudava tanto os outros, diziam: Vamos a ver se salva a si mesmo, se é realmente o Cristo, o escolhido de Deus. Também os soldados troçavam dele, e deram-lhe vinho azedo a beber, gritando-lhe: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava esta inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores pendurados ao seu lado também zombava: Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. Mas o outro criminoso repreendeu-o: Não tens temor de Deus, nem mesmo sofrendo a mesma condenação? Nós merecemos a morte pelos maus atos que cometemos, mas este homem nada fez de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Garanto-te que hoje estarás comigo no paraíso. A morte de Jesus. Era quase por volta do meio-dia e a terra inteira ficou em trevas, que duraram até as 3 horas daquela tarde. A luz do sol desapareceu e o véu do templo rasgou-se em 2. Jesus disse com voz forte: Pai, entrego-te o meu espírito. E com estas palavras morreu. Quando o oficial romano viu o que sucedera, deu glória a Deus e disse: Não há dúvida de que este homem estava inocente. A multidão que tinha vindo para assistir à crucificação, depois de Jesus ter morrido, voltou para casa profundamente triste. Entretanto, os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, encontravam-se à distância a observar a cena. O corpo de Jesus no túmulo. Um homem chamado José, membro do Supremo Tribunal, homem de bem e justo, vindo da cidade de Arimateia, na Judéia, não concordara com as decisões e medidas dos outros judeus, mas esperava a vinda do reino de Deus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Assim, desceu o corpo de Jesus e envolveu-o num lençol de linho, colocando-o no túmulo ainda por estrear, escavado numa rocha. Isto aconteceu ao fim de uma tarde de sexta-feira, o dia de preparação para o sábado. Enquanto o corpo era levado, as mulheres da Galileia acompanharam-no e viram-no ser transportado para dentro do túmulo. Depois, voltando para casa, prepararam os produtos e perfumes necessários para o ungirem. Quando terminaram, era já sábado, pelo que descansaram todo aquele dia, como exigia a lei judaica. Sido removida. Entraram, mas o corpo do Senhor Jesus tinha desaparecido. Ficaram perplexos. De súbito, apareceram 2 homens vestidos de roupas reluzentes. As mulheres ficaram cheias de medo, com os olhos postos no chão, e aqueles homens perguntaram-lhes: Por que procuram no túmulo quem afinal está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Não se lembram do que vos disse na Galileia, que o Filho do Homem seria traído, entregue a gentilmente crucificado, e que tornaria a viver ao 3º dia. Então elas lembraram-se, e voltaram a correr para Jerusalém, para contar aos 11 apóstolos e aos outros o que tinha acontecido. As mulheres que foram ao túmulo eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago,
Tudo aquilo, porém, parecia uma história sem sentido e não acreditaram. Mesmo assim, Pedro foi a correr até ao túmulo para averiguar o que se passava. Curvando-se, espreitou-o. Ao ver os lençóis abandonados, voltou para casa, interrogando-se sobre o que teria sucedido. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a uns quilômetros de distância de Jerusalém, e comentavam entre si tudo o que acontecerá. De repente Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado, mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. O que é que vão aí a discutir pelo caminho? Perguntou-lhes. E eles pararam de caminhar. Estavam tristes. Um deles, Cleopas, respondeu: deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que ali sucederam nestes últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. Eles retorquiram: o que aconteceu a Jesus de Nazaré, um profeta de Deus que fez milagres poderosos. Era um grande ensinador e altamente considerado tanto por Deus como pelos homens. Mas os principais sacerdotes e os nossos líderes prenderam-no e entregaram-no ao governador romano para ser condenado à morte e crucificaram-no. E nós pensávamos que ele era o Cristo que vinha para resgatar Israel. Além disto, que aconteceu há 3 dias, umas mulheres do nosso grupo dos seus discípulos foram de manhã cedo ao túmulo, onde ele foi colocado, e regressaram com a notícia de que o seu corpo desaparecera e de que tinham visto lá uns anjos que lhes disseram que Jesus se encontrava vivo. Alguns dos nossos homens foram a correr ver o que se teria passado, e não há dúvida de que o corpo de Jesus desapareceu, tal como as mulheres contaram. Então Jesus disse-lhes: vocês não estão a ser sensatos. É assim tão difícil crer em tudo o que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente predito por eles que o Cristo teria de sofrer todas estas coisas antes de entrar na sua glória? E fez-lhes compreender as Escrituras, começando com os livros de Moisés e dos profetas, explicando o que esses textos diziam a seu respeito. Entretanto, aproximavam-se da localidade para onde iam. Jesus parecia querer prosseguir no caminho, mas pediram-lhe que ficasse com eles, porque se estava a fazer tarde, e ele acedeu. Quando se sentaram para comer, ele pediu a bênção de Deus sobre o alimento, pegando num pequeno pão, partiu-o e distribuiu por eles. Foi então que, de repente, os seus olhos se abriram e o reconheceram. E naquele preciso momento ele desapareceu. Começaram, pois, a lembrar-se de como os seus corações se tinham animado, enquanto lhes falavam, explicando-lhes as Escrituras pela estrada fora. Levantaram-se nesse momento e voltaram a Jerusalém, para se encontrarem com os 11 discípulos e os companheiros destes, que os receberam com estas palavras: não há dúvida de que o Senhor ressuscitou. Apareceu a Simão. Os 2 de Emaús contaram como Jesus lhes aparecerá também, enquanto seguiam pela estrada, e como o tinham reconhecido quando partiu o pão. Jesus aparece aos discípulos. Enquanto assim falavam, o próprio Jesus surgiu no meio deles, saudando-os: a paz seja convosco. Mas todo o grupo ficou muito assustado, pensando que via um fantasma. Por que se assustam? Perguntou ele. Por que é que duvidam que seja realmente eu? Olhem as minhas mãos. Olhem para os meus pés. Estão a ver que sou eu mesmo. Toquem-me e verifiquem que não sou nenhum fantasma. Porque os fantasmas não têm carne nem ossos, como veem que eu tenho. Depois de lhe dizer isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Ainda indecisos, eles contemplavam-no, cheios de espanto e alegria. Então Jesus perguntou-lhes: tem aqui alguma coisa que se possa comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e pôs-se a comê-lo enquanto o observavam. Então disse-lhes: quando andava convosco, não se lembram de vos ter dito que tudo o que se escreveu acerca de mim, nos livros de Moisés, nos escritos dos profetas e nos salmos, teria de realizar-se? Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. 46 E disse-lhes: estava escrito que o Cristo deveria sofrer, morrer e ressuscitar ao 3º dia, e que em seu nome se pregaria o arrependimento e o perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês viram como esses escritos sagrados se cumpriram. Agora vou mandar-vos a promessa que o meu Pai vos fez. Permaneçam aqui na cidade até que vocês sejam revestidos de poder do céu. A Ascensão. Jesus levou-os pelo caminho de Betânia, e levantando as mãos para o céu, abençoou-os. Então afastou-se deles e elevou-se até ao céu. Eles adoraram-no e regressaram a Jerusalém,
cheios de alegria. E estavam continuamente no templo, louvando a Deus.